Iniciando o nosso estudo abençoado, boa noite oficialmente a todos, sejam muito bem-vindos. E vamos trazer o pensamento, para o momento presente, momento da gente se conectar a nós mesmos, conectar a Deus, momento de deixar de lado agora as preocupações, os problemas, os desafios de trabalho, de casa. Busque uma respiração mais tranquila, enche seu peito de ar e solte. Respire. Isso. Vamos começar a relaxar o corpo físico agora. Iniciando pelos pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas. Relaxando o quadril. Abdômen, peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna. Cada vértebra da sua coluna. Até chegar nos ombros. Relaxando seus braços. Suas mãos. Relaxa agora seu pescoço, sua nuca. Respira. Enche o peito de ar e solta. Relaxando a nuca e o pescoço, talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro. Relaxando o rosto. Lábios, os olhos, as pálpebras. Suas sobrancelhas, sua testa. Seu couro cabeludo. Relaxa. E assim, com seu corpo mais relaxado, você agora fica com sua mente mais serena, mais tranquila. E a sua mente mais tranquila, mais leve e serena, permite que você entre em contato com você mesmo, com você mesma. Que você entre em contato agora com a sua essência. E talvez você perceba aí dentro de você, no fundo da sua alma, esse ponto de luz, essa chama íntima que você tem aí dentro. Então você agradece por mais um dia. Você agradece por estarmos aqui reunidos mais uma vez para encontrar com Jesus, para estar de posse dos seus ensinamentos tão importantes para a humanidade. Você agradece pelo teto que te abriga, pelo alimento que te sustenta. Você agradece pelo ar que respira, pelo convívio com as pessoas que são muito importantes para você, que você ama, que ainda estão aí do seu lado. Agradeça. Agradeça do fundo do seu coração, porque a gratidão é uma chama, é um combustível que faz essa sua luz interior expandir, crescer ainda mais. E essa luz vai crescendo de dentro de você para fora, aumentando, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo. E aí você se auto-ilumina, você percebe essa luz te envolvendo por inteiro. Tem uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, vai tomando conta de você agora. Uma certa paz. Você continua agradecendo e essa gratidão faz essa sua luz expandir ainda mais. Extrapolando o limite do seu corpo, ela vai aumentando, crescendo, envolvendo o ambiente em que você se encontra, irradiando de você todas as emoções,
como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo que está à sua volta. Você irradia, isso. E assim, irradiando todos nós vamos unindo as nossas luzes, conectando uma luz à outra. Todos nós aqui presentes nesta reunião de hoje. E assim nós formamos uma linda corrente de luz que nos conecta também à espiritualidade presente. E através da espiritualidade nós nos conectamos a Ele, nosso grande amigo, nosso grande mestre. Conectando a Ele agora, recebemos dele todo o seu amor infinito, que Ele espalha para cada um de nós, através dessa corrente de luz. Esse amor dele que vai te preenchendo, talvez uma sensação de plenitude, de bem-estar, começa a tomar conta de você agora. Talvez uma vontade de agradecê-lo por isso. E para que possamos agradecer ainda mais, fazemos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Você respira mais uma vez, o peito de ar solta e vai retornando agora a sua consciência no seu corpo, percebendo assim seus braços, suas pernas, vai retomando contato com o seu corpo e assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Isso aí, pessoal. Boa noite a quem chegou durante a radiação, sejam bem-vindos. Boa noite, seja bem-vinda. Eu confundi ele com o Gutenberg, você acredita? A hora que ele chegou, ai, que ele chegou, a hora que eu olhei. O cabelo, né? É a altura, tudo quase, né? Parece. Então, ruim mesmo. Retomando então o nosso evangelho, né, pessoal? A graça de Deus. Sou Adilson. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Pessoal, semana passada a gente estava falando do item 19 do capítulo 8 do Evangelho. Capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O item 19 é o último item que tem um subtítulo: Deixai vir a mim as criancinhas, as instruções dos espíritos. Foi um texto lindo que a gente leu semana passada, do Espírito Protetor, e a gente foi comentando sobre a fé, né? Lembra que a gente estava falando da força da fé, da importância da fé nas nossas vidas, do quanto a fé pode nos proporcionar acharmos o caminho, a direção a seguir, apesar de todos os obstáculos, os sofrimentos. A fé do tamanho do grão de mostarda. A fé é esperança. Eu vi no livro, é esperança. É porque quando você traz esse acreditar, né? Esse crer plenamente que vai dar certo, você ativa, através da fé, a esperança. É esperança. Uma está ligada à outra, né? Intimamente. É ela que move a gente ter a fé. Exatamente. Tanto é que quando a gente entra em desespero vem de desesperança. Desespero é falta de fé, é falta de esperança.
é onde a gente, no desespero, a gente surta, a gente fica louco, a gente acha que não vai dar certo, a gente, enfim, vem um turbilhão, né, de emoções e que pode desencadear até mesmo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, desperta medo, porque vem a falta de esperança. E a humanidade não existiria se não existisse esperança. Se não existisse esperança, nós não existiríamos mais. Tudo bem? Boa noite. O que nos dá força para continuar, apesar de todas as dores, todos os desafios que a gente enfrenta, o que nos faz dar o próximo passo, levantar mais uma vez, sair da cama, sair, lutar, é a esperança. Se perdermos a esperança, a esperança de que vai passar, a esperança de que vai melhorar, a esperança de que a gente vai conseguir. Exatamente. Se a gente perde a esperança, a gente perde a vontade de viver. Então, a humanidade não existiria sem esperança. Tem uma passagem de Francisco de Assis, eu não sei se você conhece, que eles foram no monastério e era só gelo. Gelo. Sei. E ele avisou, você sabe dessa história, Sei. né? E ele avisou lá e o pessoal estava custando atender ou esqueceram. E o rapaz estava junto com ele, que ele sempre tinha um amigo acompanhante, quase entrou em desespero. Aí ele falou, irmão, nós estamos literalmente nas mãos de Deus, vamos ter fé. Ninguém atendia os portões do monastério, uma temperatura baixíssima, Isso. nevando, já estava anoitecendo. Isso. E se eles não fossem acolhidos, eles iam morrer de frio, né? Congelados ali. E ninguém atendia, né? Aí, de repente, foi onde abriu. O rapazinho desesperou, nós vamos morrer, e Francisco de Assis, literalmente, nós estamos nas mãos de Deus. Ele começou a comemorar, né? Ele começou a pular, comemorar, e o rapazinho, como assim você está comemorando? Eu sempre quis estar nas mãos de Deus, ele falou. E nós estamos literalmente. Neste momento, nós estamos na mão dele. Literalmente. E assim que ele falou isso, a portinhola abriu e eles acolheram. Quem é você? Ele falou assim, eu sou Francisco de Assis. Aí ele chegou lá dentro e falou, tem um tal de Francisco de Assis aí, ó, falando, nossa senhora. Deixa ele entrar. Seguindo. Eu sei dessa história, né? Tá vendo o tamanho da fé? E ali a gente consegue perceber claramente a falta dela e a presença dela, né? O rapaz desesperado, ele estava quase morrendo já, no desespero de saber que eles poderiam sucumbir ali. E Francisco de Assis comemorando de estar nas mãos. Você vê o tamanho da fé dele, né? É lindo, né? É lindo isso. Se a gente soubesse fazer isso, né? No dia a dia, se a gente lembrasse disso nos momentos de dor, de sofrimento, mas a maioria das vezes a gente esquece. E a gente deixa a dor engolir a gente. A gente deixa a dor tomar conta da gente. Aí o desespero vem. Aí vamos lembrar, né, do que a gente falou semana passada, né? Tanto a fé quanto o medo exige que acreditemos em algo que não vemos. A escolha é sua. A escolha é nossa, né? Ou a gente escolhe o medo, ou a gente escolhe a fé. Ou a gente escolhe o e se, né? E se der errado? E se eu fracassar? E se ninguém abrir essa porta e a gente morrer aqui congelado? E a gente troca pelo mesmo que. Pela certeza, né, que ele teve. Mesmo que ninguém abra a porta, eu estou nas mãos de Deus, eu confio nele. E pensando tanto mesmo pela sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mesmo que. Eu achei interessante. Maravilhoso, né? Não, interessante não é por acaso. Acho que a gente vai despertando, né, para algumas coisas. O Evangelho vai fazendo a gente ir abrindo os olhos aos poucos, né? A gente vai abrindo os olhos aos poucos. E aí, eu vou ler novamente o final desse item 19, porque faltou a gente falar de um detalhe que ele comentou aqui,
que ele falou de duas coisas. Ele falou da fé, mas ele falou do amor. A gente começou a falar do amor e nosso tempo esgotou semana passada. Então, eu vou ler o último parágrafo que ele fala do amor para a gente falar sobre isso. Se tendes o amor, lembrando que é o último parágrafo do item 19, tá? Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência. Que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. E semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar. Subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Que espetáculo de texto! É o último parágrafo do item 19 do capítulo 1. Mas, né? Já li isso aqui umas 4 vezes. Olha, estou arrepiando aqui, gente. Umas 4 vezes aqui. Que coisa maravilhosa isso. O amor, como a gente já falou aqui, o amor é uma lei, né? Uma lei de evolução, ou seja, todos nós, como espíritos eternos que somos, vamos nos desenvolver gradualmente nessa jornada nossa, né, de reencarnações, de encarnação após encarnação. Nós vamos nos desenvolver até chegar nesse nível. Agora, nesse instante, estamos plantando os sentimentos na nossa alma. Estamos saindo do campo das sensações, dos prazeres, dos vícios, onde a visão ainda é o eu, né? Onde o ego ainda fala muito mais alto na nossa personalidade. E quando o ego fala mais alto, a nossa busca incessante é pelos prazeres momentâneos, pelos gozos, pelas sensações, pelos vícios que nos deturpam, que nos ludibriam, nos enganam. Até o estudo de Joana de Ângeles de ontem, aqui da casa, estava falando sobre isso, que a criatura humana, quando ela se inebria, ela se envolve com os prazeres ilusórios da matéria, sem saber, na ânsia, naquela vontade muito forte, naquele impulso de querer as sensações dos prazeres momentâneos, ela está plantando com as próprias mãos graves consequências e até mesmo doenças que vão lhe acompanhar durante muito tempo, talvez durante reencarnações, né? Por exemplo, quando ela busca ali os vícios, o vício do tabagismo, do alcoolismo, das drogas ilícitas, ou qualquer outro vício que a gente sabe que existe por aí. Se entregando a esses vícios, ela está manchando a sua alma com energias psíquicas deletérias que estão contaminando não só o seu perispírito, sua alma, quanto o seu corpo físico. Aí eu vi um vídeo
daquela Anete Guimarães, que ela é muito boa, né? E ela entra muito na questão científica, ela explicando os elementos químicos que o cérebro libera no corpo diante das emoções, né? Boa noite. Os elementos químicos, por exemplo, quando eu estou diante do ódio, quando eu sinto o ódio aqui na minha mente, aquele ódio que eu permito ele vir e tomar conta de mim, o meu cérebro começa a liberar lá no íntimo dele, né? Se eu não me engano, no hipotálamo, me corrijam se eu estiver errado, alguns hormônios, algumas substâncias químicas que estão relacionadas àquela emoção. O conjunto inteiro das emoções, o meu comportamento ali, o Hulk, que a gente falou, quando o Hulk vem, meu cérebro libera essas substâncias químicas. Os neuropeptídeos que são liberados no sistema nervoso, em forma de neuropeptídeos, substâncias que têm prontas para se conectar às células do corpo. E as células do corpo, os neurônios, têm vários receptores para esses peptídeos, para vários peptídeos. E as células do corpo têm. As que mais têm receptores são os neurônios e, em segundo lugar, as células do nosso sistema imunológico. Ou seja, quando eu estou diante de uma emoção forte, eu libero substâncias químicas que vão, primeiramente, nos neurônios, segundo, passam pela corrente sanguínea através do sistema nervoso, e as primeiras células que vão receber são as células do meu sistema nervoso, que vão se conectar esses neuropeptídeos, ou peptídeos neurais, que vão levar aquela informação daquela emoção. Então, nosso corpo recebe a emoção em cada célula. E os primeiros a receber são os neurônios e o nosso sistema imunológico. Ou seja, diante de uma emoção qualquer, eu estou afetando diretamente o meu sistema imunológico. Então, quando eu estou diante desses prazeres, desses vícios, automaticamente eu estou afetando o meu corpo, primeiramente o meu sistema imunológico. Então, eu estou adoecendo. Se eu estou em busca dessas sensações momentâneas, que me dão uma sensação de prazer inicial, em alguns instantes, mas quando passa esses instantes, vem as consequências. Vem o rebote, que a gente fala, né? No caso do alcoolismo, a ressaca, né? Dependendo do tipo de emoção que você gera ali, e a reação que você tem diante daquela emoção, depois vem o arrependimento, a famosa ressaca moral. E aquilo vai te trazer doenças. Doenças. Por que eu estou falando isso? Porque isso tudo hoje faz parte da nossa vida enquanto criaturas que ainda estão envolvidas no nível evolutivo das sensações, que é o nosso nível hoje. Nós nos prendemos muito às sensações. Por causa dessas sensações é que vem esses vícios. A partir do momento que a gente busca se elevar, que a gente busca se melhorar intimamente, que a gente busca superar esses prazeres momentâneos das sensações, a gente começa a vencer o ego. Vencendo o ego aos poucos, a gente começa a desenvolver sentimentos mais elevados. Quando a gente começa a vencer o ego, a gente começa a perceber, se importar e querer o bem do próximo, das pessoas à nossa volta. Então, o eu, que até então, na época das sensações, era muito forte, do ego, né? Passa a dar lugar ao nós. O ego passa a ter menos importância. Então, a gente passa a olhar à nossa volta e a transcender as sensações.
E aí é onde a gente começa a desenvolver os sentimentos, os verdadeiros sentimentos. O verdadeiro querer bem, o verdadeiro ajudar sem esperar nada em troca. É o próximo passo da nossa evolução hoje. É o próximo passo do nosso planeta hoje, quando ele realmente terminar esse processo transitório e se transformar em regeneração, nós estaremos atingindo, iniciando o nível evolutivo dos sentimentos. Começando a deixar para trás as sensações. Nesse nível evolutivo, gente, é quando o bem começa a ser maior. O bem começa a ser preponderante na humanidade. E o mal começa a ser a minoria. Hoje ainda o mal é preponderante, né? É só você ligar a TV, você vai ver o tanto de coisa ruim que acontece. É só olhar à sua volta, todas as tragédias, tudo que acontece devido ao egoísmo, ao orgulho humano. Quando a gente atingir o nível dos sentimentos, isso vai diminuir drasticamente. O bem vai tomar conta. O nós vai ser mais importante. O acolhimento vai ser mais importante. É a partir de 2025, né, que começa essa transição. Já está acontecendo, né, Sérgio? A transição já está acontecendo desde os anos 70, se não me engano. Desde lá de trás, ela já está acontecendo. Daqui para frente, ela vai acelerar cada vez mais. A cada ano que a gente passar, vai acelerar mais esse processo. Isso explica por que tantas dores morais. Porque tanta gente com transtornos psíquicos, com questões de ansiedade, de depressão, de crises, de pânico, etc, etc, etc. Porque o cerco está apertando. Então, os sentimentos estão... A gente está um turbilhão de emoções tomando conta da gente. Para fazer com que a gente vença nós mesmos. E aí a gente vai entrar nesse campo. Mas ainda estaremos longe do amor. Fala, Jorge. Correto. Essa transição ela vai vir com a experiência, né? Ela vem com as transições encarnatórias das gerações, né? Nós estamos aqui hoje aprendendo e vamos ser colocados à prova no nosso retorno, né? A gente está construindo a bagagem para quando a gente voltar, a gente ser novamente experimentado, né? Para ver se a gente já tem condições de começar a construir o nosso patrimônio de amor. E as gerações que nos sucederem, a mesma forma, né? Aquilo que você falou ali no início da sua fala, né? As reencarnações vindo, né? A gente se tornando cada vez mais experiente, só que para alcançar essa experiência, a gente vai ter que ser testado, né? E vamos ser testados em situações que hoje a gente falha. Hoje a gente não tem condição de renunciar à revolta, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, né? Mas com mais experiência para frente, nos tornando mais conhecedores de nós mesmos, né? A gente vai conseguir vencer isso aí. E vamos ter direito a fazer parte dessa geração que vai estar na Terra renovada no futuro. Isso aí, Jorge. Isso aí. É um processo, né? Um processo gradativo, aos poucos. Não vai ser de hoje, do dia para a noite. A transição está acontecendo desde há décadas, que ela já vem acontecendo, e vai continuar ainda algumas décadas à frente. Só que quanto mais próximo, né, do limite, do limiar dessa transição, mais as coisas vão acelerando. Vai acelerando cada vez mais, né? E já deixa você falar, Laura, só um minutinho, só concluindo aqui. E aí, nesse momento que a gente atingir os sentimentos, eu preciso fazer uma explicação sobre sentimento e amor. Quando ele fala que se tendes o amor, nós, como seres ainda imperfeitos, não temos condições de ter esse amor pleno. Quando eu falo amor pleno, é o amor na sua máxima concepção. É o amor que Jesus demonstrou. É desse amor que eu estou falando.
esse amor que ele fala aqui é quando estivermos trazendo esses sentimentos mais sinceros para o nosso coração, vencendo essas nossas imperfeições, que o Jorge colocou muito bem, que é a pontinha desse amor, que é o embriãozinho desse amor eclodindo. Entende? É a hora que a gente entrar no campo dos sentimentos, é a gente deixando a sementinha do amor começar a enraizar. E aí a gente vai começar a olhar para o próximo com sinceridade, com compaixão, com benevolência. E a caridade vai ser rotineira para todos. Vai fazer parte da nossa vida. Fala, Laura. Ou Marinês, né? Não sei qual dos dois. Estão juntos aí. Ah, hoje sou eu. Estou usando o computador da Marinês. Então, Elton, também para complementar nessa parte, o mundo vai mudando e a gente tem que acompanhar a vibração do nosso planeta, que ela já está mudando, né? Porque tudo é vibração, né? Tudo é energia. E à medida que a gente não atingiu o mesmo patamar de energia desse mundo, a gente vai para aquele mundo que a gente se identifica. Então, vai acontecendo as tragédias, o pessoal que não tem mais condição de ficar aqui, vai para outro mundo, vai reaprendendo numa nova oportunidade, né? E quem fica, pela graça de Deus, aqui, vai ter outra realidade do que a gente tem hoje, né? Isso mesmo. Infelizmente ou felizmente, né, alguns não ficarão aqui. Até porque... Por quê? Hã? Você perguntou por quê, né? Porque é uma questão de vibração. Tudo no universo é vibração, energia. No fim dessa transição, o planeta em si estará vibrando num patamar mais alto, de uma frequência mais alta do que a costumeira de hoje em dia. Então, é natural que as pessoas que não conseguirem elevar a sua vibração não vão conseguir estar conectados no ambiente do planeta. Não vai conseguir encaixar, não vai conseguir viver aqui. Então, por isso, esse chamado que a gente está ouvindo, esse chamado, esse turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, exigindo que a gente, fazendo acontecer um turbilhão de emoções dentro de nós, a gente se purifique, a gente eleve a nossa própria vibração de sentimentos e pensamentos. Se não conseguirmos fazer isso, trabalhar essa elevação moral em nós, nós não conseguiremos mais nos sintonizar com a vibração deste planeta. E automaticamente seremos transferidos para um planeta na qual nós nos conectamos melhor, que a nossa vibração encaixe melhor. É igual o aparelho de rádio lá. Você muda a frequência de vibração das ondas sonoras, você vai se conectando às rádios que estão naquelas vibrações. Ah, estou na 98, estou escutando aquela rádio X, né? Se eu quero mudar de rádio, eu aumento a frequência do meu rádio, ou diminuo, e eu vou acionar outra estação que está ali naquela frequência. Nós funcionamos exatamente assim. Então, se o planeta vai vibrar numa frequência mais alta, se a gente não conseguir acompanhar, inevitavelmente não poderemos ficar aqui. Não teremos condições de ficar aqui. Seremos levados para outros. E mais primitivo que esse. Onde, nesse planeta mais primitivo, vamos ter que aproveitar para espiar nossos erros e ajudar aqueles seres ali mais primitivos a evoluírem. Porque nós já vamos levar a carga de conhecimento que a gente tem aqui, a tecnologia. Isso aconteceu aqui na Terra, lá no começo.
Entendeu? Depois vocês procuram o livro Exilados de Capela que fala disso. Lá, na constelação de Capela, o planeta lá estava em momento de transição. E os que não conseguiram permanecer lá na vibração que estavam mudando, foram expurgados para cá. Degradados para cá. Onde os que vieram aqui ainda estavam na era primitiva, e aí começou a vir as inspirações e a ajuda para a humanidade terrestre evoluir. É da lei que os mais adiantados ajudem os mais atrasados. É da lei. Que nós estávamos também agora mesmo comentando que o planeta ele nos oferece várias oportunidades da gente fazer ou deixar de fazer as coisas, ser feliz ou não. Então, tudo que nós temos aqui, o Pai deixou para a gente ser feliz. Isso. Então, a gente pode fazer tudo, desde que seja dentro também da moralidade e também da... Como é que fala? Da permissão de Deus, né? Não, é excesso, em excesso. Tudo que nós, por exemplo, estou bebendo. Ótimo, por que não? Eu não posso Qual o beber. problema, né, de beber? Agora, se eu passo do excesso, aí eu não serei mais feliz, eu serei infeliz. Aí porque já eu estou trazendo um problema para mim. Aí o excesso já vai de encontro ao vício. O excesso leva ao vício. Isso. Então, Né? ele descamba para o sofrimento. Tudo que em excesso, ele descamba para o sofrimento. Exatamente. Jesus tomava uma dosinha de vinho, né? Ele tomava, mostrando para nós qual o problema de você fazer o uso de uma determinada bebida, desde que seja com consciência, com moderação, né? Sem aquele apego exagerado, aquela ânsia exagerada pelo prazer. É isso que leva aos excessos, e os excessos levam aos vícios. Tudo isso significa que estamos no nível das sensações, desejo, aquele desejo, assim, aquele ímpeto, né, irresistível pela sensação, pelo prazer. Eu vou beber, O vício já é uma doença. O vício em si já é uma doença. Então, atingindo esse campo dos sentimentos, na qual a gente supera a gente mesmo, entende? Aí entra aqui onde ele falou. Se tendes o amor, tendes tudo o que pode desejar sobre a terra. Está muito além dos desejos materiais, dos prazeres, desses gozos materiais, ilusórios, momentâneos. Quanto mais a gente se entregar aos sentimentos, mais a gente desapega das coisas materiais. Quanto mais a gente vê a importância do amor fraternal, que está no campo dos sentimentos, falando em evolução espiritual, quanto mais eu busco o convívio fraternal, o bem, a caridade, o fato de você ver uma pessoa sorrindo na sua frente, porque você passou pelo caminho dela e mostrou o melhor caminho para ela, e ela se desvencilhou da dor porque você mostrou o caminho, não porque você curou, porque você mostrou o caminho. E ela entendeu, e ela percorreu aquele caminho, e ela se curou. Aceitou. Essa sensação, gente, não tem nada nessa terra que pague. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando a gente consegue ajudar alguém, a pessoa realmente se cura, ela melhora, ela renasce a esperança no coração dela, não tem nada nessa terra que pague o prazer, o verdadeiro prazer de você ver a pessoa ali, feliz, bem, tendo superado talvez uma situação muito complicada, muito desafiadora. Essa felicidade que Jesus falou, que a gente encontraria na Terra, né? Ela é pouca por causa da nossa pouca desprendimento. Você vê o outro feliz. Essa pouca fé e nosso apego. Né? O dia que a gente se desprender de nós mesmos, aí nós vamos ser felizes. Isso. A história do barco, né? Os apóstolos falam, né, que
queria andar sobre as águas, né? A hora que o apóstolo sai do barco, ele está vindo em direção, ele está vindo sobre as águas. O apóstolo sai do barco e entra no mar. O que acontece com ele? Ele começa a afundar, ele mestre, me socorre. E Jesus estava ali, Entendeu? falando para ele, Então, você pode. Eis homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Não acreditou que ele poderia também andar, que ele queria andar sobre as águas, né? Exatamente. E ele quase afunda, né? Jesus vai e tira ele, né? Exatamente. Cabana. Cabana. Ele não consegue. Muito bom. Exatamente. Ele consegue, ele fica por entender. Ele fica por entender. Ela falou, eu procurei. Você conseguiu ver? É muito bom. E achei. Ela tá falando aqui, gente, do filme A Cabana. Esse É livro, maravilhoso. eu primeiro li o livro há muito tempo. Eu acho que foi o livro que eu mais, assim, eu não conseguia parar de ler. Assim. Você vai engolindo ele, né? Você não quer parar, né? Eu não consigo, ele é bem... Maravilhoso. Ou um comentário que eu queria fazer, não... Eu estou lendo de novo aquele livro há 2000 anos. Então, sim. Quase no final, né? Publio Lentulus. Publio Lentulus. E daí eu fiquei pensando que naquela época, né, que ele viveria na época de Jesus, né? Sim, sim. A crucificação e tudo mais. E a gente, hoje, a gente pensando nas coisas que estão acontecendo no mundo, não parece que a gente está vivendo aquilo lá de novo, assim? Quando a gente olha os jornais, as coisas que... A violência toda que está acontecendo, é tanta coisa ruim que dá a impressão que não evoluiu. Está repetindo, né? Parece. É bem interessante, porque eu já li esse livro há muito tempo. Mas hoje eu estou vendo A gente aprofunda mais, né? Mas eu fiquei pensando muito assim, que parece assim, corrupção, violência, mentira, traição. Isso ainda está até hoje aqui, né? Borbulhando, né? E agora está borbulhando, né? Então é uma coisa meio doida, né? Olha, eu digo para você que evoluiu sim. Não, claro. Evoluiu. Parece às vezes que não, mas evoluiu sim. Não, até porque, né, se a gente pensar, os caras iam levar a carta correndo, com o mensageiro, levar, não sei quantos dias demorava para chegar. Então, tantas coisas evoluíram, né? Tecnologia, a gente mesmo, né? O ser humano. Será que foi tudo bem? Oi? Será que foi tudo bem? A evolução foi tudo bem? Vocês acham que foi tudo bem? Evolução sempre é pro bem. Deveria ser. Deveria ser. Toda mas- vez mas- que você fala em evolução é porque o mas- bem está Se a gente emergindo. associar, né? Tem muita coisa que... Mas é porque nós, No final foi, no final vai ser. O ser humano é que não sabe. É a peneira. Vai passar na frente. É a peneira. É isso. É, essa do joio e do relação trigo. O que parece não ser para o bem é do caos Deus tira a vida. Do caos. A Fênix. Isso. Então, esse mar de coisas, esse turbilhão de coisas que a gente fica vendo e a gente entra, né, numa visão mais estreita e começa a achar que não melhorou em nada, na verdade, tudo faz parte desse fogo, dessa lapidação necessária para separar o joio do trigo, para fazer a limpeza. Entende? A minha geração, aconteceu tudo muito rápido, né? Então, eu, quando tinha 18, 19 anos, a gente mandava carta, mandava telegrama, não tinha nada, né? E aí a gente foi acompanhando essa evolução, né? Chegada do celular. Meu primeiro emprego, gente, trabalhava numa empresa, eu fazia fitas para o computador. Aquelas fitas, computador IBM, que eu não sei muito. Olha só, eu tinha 15 anos. Aquelas fitinhas, a empresa fazia aquelas fitinhas de máquina datilográfica, aquela preta e vermelha. Olivete. Olha só. Aí, de repente, a gente mandava carta, aí veio o telefone, aí tinha o orelhão, né? Andava
2 quadras para ir no orelhão, chegava lá, estava quebrado. Enfim, né? Aí olha só quanto de coisa aconteceu. Hoje tem isso aqui, ó. Nesse período. Pessoal acompanhando. Mas tem uma online. coisa que eu sempre penso. A minha filhada se mudou para os Estados Unidos e aí eu fiz o meu primeiro e-mail para me comunicar com ela. Uhum. A minha filha foi fazer faculdade em 2008. Minha filha passou no vestibular e foi estudar fora. Ela fez Unesp, foi estudar fora da cidade. Daí eu fiz o Orkut, a rede social que era no momento. Uhum. Olha isso. Né? Aí apareceu o telefone celular, eu agradeci a TIM, porque veio aquela coisa da chamada ligação gratuita, porque gastava uma fortuna de telefone. Olha só essa minha geração, né? O quanto de coisa. Quanto de tecnologia, né? Ela vivenciou. Aí, eu estou falando aqui das coisas boas, né? E olha quanta coisa boa que aconteceu. Só que a gente vê hoje o pessoal usando a tecnologia para clonar cartão, para fazer tantas coisas, golpe de tudo que é jeito. Então, isso quer dizer, seu Adriano, que as coisas elas foram feitas, inventadas para o bem. Essas pessoas Mas, né? A luta que é com o professor, por exemplo, o professor também Sim, sabe, né? sim. Dentro da sala de aula, você falar com um aluno assim, não pode usar assim. Imagina o que a gente passa, agora que você está passando para ser aprovado, né? Que não pode mais, vai ser lei mesmo. Vai ser lei. Entrou dentro da escola, tem que guardar o celular no armário, alguma coisa. Você está vendo como é que é? Então, olha que bacana, o celular, ele devia ser Pro bem. na sala de aula Bem, mas para não é. pesquisar, para discutir. Mas Gente, olha para vocês verem, a gente foi contar uma história para vocês aqui. A gente foi dar uma aula na escola que estava fazendo estágio aí. O professor foi falar em relação a horas, ensinar os alunos a falar sobre tempo, unidade de medida e tal. Aí eu disse, quer ver, professor, eu estava fazendo um estágio na escola, né? Eu vi que ninguém sabe olhar a hora. Aluno de 9º ano, ele foi tirar uma foto, eu esqueci a lógica que tá aí, sabe? sei. A hora que estava marcada, ele estava perguntando para todo mundo. Que, ó, ninguém soube isso. Uma sala com quase. Mas a gente está numa era digital, como é que vai saber olhar um ponteiro de relógio? Você entendeu? Então, nem se fala. Deixa eu falar para vocês uma coisa, antes de deixar o pessoal ali que quer falar na internet. Eu estava digitando no celular perto da minha filha. E não sei porque, da posição que eu estava usando os dedos, indicador e médio ali no celular. Minha filha estranhou. Pai, como é que você consegue digitar assim? Porque a geração deles é o dedão aqui, ó. Entende? E é uma rapidez, né? Absurda. Ninguém precisa fazer datilografia. Não, Eu datilografia. Datilografia. E ela olhou e viu eu ficando com o dedo, com o indicador, ela falou assim, como assim, pai? 14 anos. Você vê como as coisas mudaram. Agora, o lado moral não desenvolveu tanto ainda. O lado que você estava falando, o nosso lado moral, ele desenvolveu sim, até porque não existe mais duelo, né? Não existe essas coisas da barbárie mais. Mas ele não andou na velocidade da tecnologia. Ainda não. Por isso que existem pessoas que usam a tecnologia para fazer o mal. Diga só, Adilson. O homem desenvolveu a ciência, mas esqueceu da consciência. Da consciência. Boa, boa. Laura, pode falar depois do Jorge. Fala, Laura. Só complementando que a moral, ela evoluiu bastante. O pessoal acha que é pouco, mas é bastante, não é pouca. A tecnologia desenvolveu mais, mas moralmente a gente evoluiu muito. Ó. A gente é contra o canibalismo, a gente é contra a escravidão, a gente é contra o bullying. É tanta coisa que foi mudando, que antigamente era considerado uma atitude normal, hoje já não é mais. Cada dia vai melhorando em termos de justiça, em termos de direitos adquiridos, né? Vai tudo se transformando. Então, eu acho que se a gente pegar
o tempo dos nossos avós para hoje, a gente tem muito mais justiça do que antes, porque como as crianças nos colégios, a gente passou poucas e boas no colégio, né? E o pessoal judiava bastante, né? Hoje judiar já não pode mais, é outro conceito, né? Lógico, não estou me fazendo de vítima, a gente aprende com a situação que a gente já passou. Mas você vê que, atualmente, as pessoas elas prezam mais pelo respeito. Antigamente, a gente não era tão respeitado como as crianças de agora. Isso é verdade, né? O que antigamente era normal na escola, hoje é bullying. Né? Não existia esse conceito de bullying. Exatamente. A inclusão social, hoje, que se preocupa muito com isso, né? Das pessoas que têm deficiência ou qualquer outra coisa, se fala mais nessa questão de acolher todo mundo, de respeitar todo mundo, que na minha época isso ficava falando mal do defeito do não tem perna, lá, não sei o quê. E hoje não, hoje as crianças já aprendem, então, provando, como bem colocado pelo Lauro, que houve sim uma evolução moral. Realmente não foi na velocidade da tecnologia, mas houve. Fala, Jorge. Ô, Ed, só agora eu vou tentar complementar aquilo que o Lauro falou. Ainda sobre evolução, né? As grandes hecatombes, as grandes guerras, elas trouxeram tanto o crescimento, você vê que muitas das invenções, das evoluções tecnológicas foram em períodos de sofrimento, né? Mas nesse período de sofrimento também, eles levaram a humanidade, aí eles trouxeram a renovação, trouxeram seres que queriam o bem, então a evolução moral veio junto. O problema, assim, que cada um oferece o que tem, né? Aquilo que traz bagagem, aquilo que traz no coração. E a gente consegue ver isso claramente, só que a gente tem que saber separar, ou tentar, né, separar o que é bom e o que é ruim. E essas pessoas que trazem hoje essa quantidade ruim de bagagem, de vivência, igual nós estamos falando aí, a respeito dos golpes, a respeito de pessoas que se aproveitam das outras, elas estão plantando e vão colher lá na frente. Então, a evolução moral vai vir, ela está vindo, ela já existe, né, para nós. Agora tem que ver com quais olhos nós estamos olhando isso, né? Em qual lado da mesa que a gente está. Perfeito, cara. Perfeito. As consequências são inevitáveis, né? O livre-arbítrio, a escolha é livre, mas a consequência é obrigatória. Então, assim, esses que ainda estão vibrando nessa, né, de querer tirar vantagem, de querer abusar do outro, pegar do outro, né, explorar o outro, eles ainda vão evoluir mesmo. Verdade, é inevitável, a evolução é para todos. E vão ter que espiar esses erros dele, né? Você acabou de falar de capela, né? Esses que não conseguirem, por exemplo, não tiverem afinidade com a Terra, vão reencarnar em outros planetas. Mas vão evoluir. Vão evoluir. Passa, gente. Eu li, me lembro onde, que os judeus são exilados da capela. Você já ouviu falar isso? Não, exatamente isso não. Por conta da inteligência dele. Pode ser. Mas eu ouvi dizer também que já não tem mais. Os capelinos que vieram para cá já cumpriram a missão deles, não estão aqui mais. Muitos já voltaram, né? E ouvi dizer, também não sei se eu não li isso, não sei se é verdade. E aí, a gente observar. Com certeza, esses povos que sempre estão mais à frente são espíritos mais evoluídos que vêm nos ajudar. Certeza, né? Teve uma pessoa que me perguntou sobre alienígenas, sobre esses seres superiores, que tem gente que fala, né? Alguns alienígenas têm até nome, general não sei o quê, tem os nomes aí. Askar Chaham, que é um general alienígena que é muito evoluído, né? Um espírito muito evoluído, que ele está organizando tudo aqui. Então, assim, aí uma pessoa me perguntou, né, se isso seria verdade ou não. Claro que é. Jesus era alienígena.
Jesus não era terráqueo. Nós somos, né? nós não somos aqui da Terra. Não sei, pode ser que não, né? Então, Nós não estamos de passagem. há muitas moradas na casa de meu pai. Nosso lar é o universo. Existe. Só não é essa fantasia que o povo pinta aí, né? Que Nós não estamos só. fantasia. Mas que existem mundos superiores, mundos inferiores ao nosso, existem. O Evangelho fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitos seres superiores que estão aqui auxiliando esse processo nosso de evolução, que fazem parte do exército do Cristo. Tem o primeiro texto do Evangelho, então o prefácio que tem ali, do Espírito da Verdade, é primeiro, é onde ele fala, o meu exército, né, que são os espíritos evoluídos que estão com ele, ajudando nós caminharmos aqui na Terra, né? Fala, Jorge. Ô, Hélio, é só assim, só uma coisa, desculpa se eu estou interferindo. Sobre essa questão de espíritos superiores e alienígenas e tal, a gente tem que ter um cuidado danado com mistificação, né, Hélio? Com os espertalhões, com os golpes, porque, assim, tem muita gente ingênua, muita gente de boa fé que se deixa levar e se deixa enganar, e acaba sendo iludida, né, e depois fica desiludida, aí ela entra em desesperança, né, porque ela acha que vai ser salva e às vezes vai ser enganada, vai ser roubada e tal, e nós vamos entrar na conversa anterior, né, ouvir as boas conversas e provar se elas são do Pai, né, as boas falas dos bons espíritos. E tem que ter muito cuidado com isso hoje, muito, porque está muito divulgado, tem muita informação divulgada em vários locais, e assim, é gente procurando promoção, né? Isso mesmo, né? É a fé raciocinada, né, Jorge? A famosa fé raciocinada. Mesmo. Não vai sair confiando, acreditando em tudo que falam. Vai buscar a fonte. Tem muita besteira na internet, tem coisa demais. O espiritismo fala muito né? disso, né? Isso. Até se você procurar no YouTube, tem um monte lá de psicografia de artista tal, lá no que desencarnou, estava no umbral fazendo isso. Tem um monte de coisa e é usar a razão. É interessante que pessoas assim, né? O artista, aí falando dos famosos, né? Acaba de desencarnar, semana que vem já tem uma carta psicografada falando que era ele, e as pessoas acreditam, né? Então, isso mesmo, o Jorge pontuou muito bem, tem que usar a razão, tá? Não é acreditar em qualquer coisa. Existe espíritos de outros planetas? Existe. Existe seres que estão nos ajudando aqui? Existe. Agora, por que eles teriam que ser materiais? Sendo que a gente está estudando que quanto mais o espírito evolui, menos material ele é. Por que o espírito alienígena que viesse aqui teria que ser físico? Entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Existe sim, há muitas moradas na casa do meu pai. São infinitos planetas. Infinitos mundos de diferentes graus evolutivos. E é da lei que os mais adiantados devem ajudar os mais atrasados. Estamos rodeados de espíritos de outros planetas aqui para nos ajudar. Mas se estamos falando de espíritos superiores, por que eles têm que ser materiais? Sendo que quanto mais evoluído, menos material o espírito é. Existem mundos, vou até falar, dizem que lá em Júpiter, parece que é um livro do Chico que fala isso, agora não me lembro qual, que lá é um planeta mais evoluído, de que está no nível acima do nosso. E esses planetas mais evoluídos, o corpo físico, entre aspas, deles é mais etéreo, é mais sutil que o nosso corpo, nosso perispírito aqui. O físico deles lá é mais sutil, mais etéreo, menos material que o nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Você vê o nível, entende? Então assim, vê uma nave, desceu um alienígena lá e me abduziu. Calma. Muita calma nesta hora.
Voltando à evolução, para a gente encerrar, que eu falei dos sentimentos, que a gente vai desenvolver quando a gente supera o ego, e a gente vai elevando os sentimentos e entrando nisso, né? Que quando tem desamor, nem os vermes, nem a ferrugem podem me corromper, porque os vermes e a ferrugem fazem parte da matéria. Ou seja, tudo aquilo que ainda é material, que ainda está no campo das sensações, não tem acesso ao que está no espiritual, no mais evoluído, no mais desenvolvido. Significa que quando eu desenvolvo esses sentimentos mais sinceros, mais puros no meu coração, menos eu tenho olhar para as coisas da matéria. E menos essa ferrugem, esses vermes da matéria vão me corromper. Quanto mais eu me elevo sentimentalmente, moralmente e até mesmo intelectualmente, mais eu me desvencilho das algemas e as amarras que me prendem no chão. E mais eu sou capaz de voar. Somos seres rastejantes, em que ainda a gravidade nos prende no chão. E por causa da nosso ainda apego à matéria, nós ainda estamos presos no chão. E quanto mais nós elevarmos o sentimento e a nossa moral, mais nós vamos nos desprendendo do chão. Menos materiais nós seremos, ou seja, menos alheios à força gravitacional estaremos. E ele fala no final, voará, voará sem cessar, voará infinitamente, até que sua alma ludibriada de sentimentos pousará no seio de Deus. Quando a gente estiver nesse nível de embriaguez moral, no bom sentido, claro que eu estou falando, no sentido de estarmos inebriados com tanta felicidade que o amor pode proporcionar, estaremos tão próximos de Deus que não caberá em nós nenhum outro sentimento a não ser amor. Nada poderá nos corromper, porque eis aí o verdadeiro tesouro. Nada poderá nos corromper. Por que Cristo veio aqui, passou o que ele passou? E nada do que ele passou pôde corrompê-lo. Em nenhum instante. Porque ele já tinha experimentado essa embriaguez, gente, pelo amor de Deus, é um termo que eu estou usando para usar de exemplo, tá? Essa embriaguez do amor, que nada podia corromper no coração dele. E a gente vai chegar nesse nível ainda. E a gente pode experimentar hoje isso. Um fiozinho desse amor. Como eu estava dizendo, cada vez que você estende as mãos para aquele irmão caído, cada vez que você olha para aquela pessoa que só te despejou ódio, rancor, mágoa no seu coração, e no momento que ela mais precisar, você vai lá e ajuda ela a levantar, e a hora que você conseguir olhar nos olhos dela, e os olhos dela estiverem brilhando, sentindo um misto de vergonha por ter te desejado mal, e de gratidão por você ter auxiliado, e talvez por você ter sido a última pessoa que ela imaginou que poderia ajudá-la, isso que você vai experimentar dentro de você é uma gotinha minúsculazinha desse amor.
em que nada, em que tesouro material da terra nenhum poderá pagar. Quando uma pessoa te olhar nos olhos com um olhar brilhando de gratidão, merejando lágrimas de gratidão, você vai sentir uma coisa que tesouro nenhum desta terra pode te dar. É esse amor que ele está falando aqui. Já? Eu também. E pensando nesse amor, entendendo esse amor que inebria a alma, que preenche tanto a alma, aí fica mais fácil perdoar. Perdoar é mamão com açúcar. Quando você deixa esse amor tomar conta de você, esse sentimento, perdoar é mamão com açúcar. Uma coisa que é tão difícil para nós. Perdoar é fichinha. E quando você consegue perdoar de verdade, é outro mar de sensações, de sentimentos que vem, que tesouro da terra nenhum paga. Uma sensação de liberdade que tesouro nenhum paga essa terra. Porque perdoar nunca teve a ver com o outro. Jamais. Perdoar é uma questão sua. É eu comigo mesmo. É eu aprendendo a tirar toda a dor daquela mágoa, daquele ressentimento. E me desvencilhar dessas correntes para começar a voar. Isso é perdoar. Só perdoa quem sabe amar. Só perdoa quem já experimentou esse fiozinho de amor aí. Perdoar é perder a dor. Perder a dor. E quando tem amor, não tem dor que supere. Aquele filho revolto que fica ali dando trabalho para a mãe e que a mãe sofre por ele, mas ela não deixa de amar ele. E ela perdoa todas as vezes que ele a agride, a deixa preocupada, porque ela ama. Amor de mãe. Ela ama. Amor de mãe é uma coisa assim que eu falo muito assim, que acho que essa ligação do cordão umbilical é uma coisa muito forte. O filho está na cadeia, ela vai visitar o filho e ela continua amando ele. Do mesmo jeito, vai passar por situação. Entende como que o amor superador? E é por causa do amor que se perdoa? É isso que a gente tem que aprender. É isso que a gente tem que aprender. Trazer esse amor para nós. Quando você vê uma cara feia, quando alguém está lá na sua casa grita com você, quando alguém te irrita, quando a esposa, né, irrita o marido ou vice-versa, né? Aquele traste do meu marido não me deixa em paz. Quando é que ela aprende a perdoar? Quando ela verdadeiramente ama. Ou vice-versa, ele verdadeiramente ama ela, ou os filhos, ou a mãe, ou o irmão, enfim. É esse amor. Não existe nada mais forte no universo do que o amor. A única coisa que está acima do amor no universo é Deus. Porque Ele criou o amor. Só Ele está acima do amor. Não existe mais nada que esteja acima do amor. Nada. Por isso é o verdadeiro tesouro que a gente pode encontrar. E Ele que nos governa. É Ele. É em direção a Ele que nós vamos, a esse amor. E é por Ele que nós vivemos. É por Ele que existimos. Daí a gente larga de ser teimoso e trazer isso para o coração. Né? Porque a gente fica temando, sofrendo. Entendeu? Ai, gente. Acabou de falar, viu?
esses estudos nossos que tinha que ser durar mais tempo. Tinha que durar mais tempo. Tinha mais dias. Vamos combinar um negócio? Mais um dia assim. Mais um dia de estudo, né? Bom demais, né? Eu falei isso pro Hélio também. Vamos. Olha, é o dia que eu mais gosto de vir aqui. Nossa, gente. E a gente vai para casa, que nem uma terapia. Você sai leve, vai pra né? casa, Assim, eu você acho sai que leve, mas a gente você aprende leva- muito. Você Um leva a pouquinho, lição de sabe? casa. É um pouquinho que, às vezes, o que fala aqui, o que você fala aí, isso vai somando para a vida da gente. Você fala, nossa, que aprendizado que eu tirei hoje. Nossa, Você eu tá já aprendi entendendo? agora É mesmo gratificante outra coisa. demais. Você já falou aí. Você falou uma coisa, eu vou te falar assim, eu passei por essa situação e como eu sou. Você imagina a sensação que foi para mim de eu poder, sabe, cuidar dele? Sabe, que foi, sabe, que... E uma coisa assim, não levei pro coração, mas assim, uma coisa ficou marcada que ele fez comigo, sabe, quando eu era adolescente, eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu fui pedir para namorar minha esposa lá em São Paulo e tal, assim, ele me diminuiu de uma situação de um tal jeito que eu me ofendi tanto com aquilo, sabe? Levei pro coração. Mas assim, eu Carregou a mágoa. carreguei a mágoa. Eu casei. Mas assim, né? Normal, mas assim, aquilo estava ali. Mas imagina quando ele, o dia que minha esposa falou assim, vou pegar meus pais e vou trazer aqui para casa, para a gente poder cuidar deles. Minha esposa não trabalhava ainda. E eu passei a cuidar. Sabe, você imagina que sensação boa. Pagar o mal com o bem. Para mim não teve coisa melhor, não. Eu vivi isso com meu pai. E não assim, tipo assim, como é que eu vou te falar? Sabe, você fazer de tudo, abrir mão da sua vida para cuidar da vida do outro. Eu fiz isso com ele. Sei o que é isso. Principalmente com o meu sogro, sabe? Eu deixava de E trabalhar. hoje vocês têm amizade? Ele está vivo ainda? Não, meu sogro faleceu tem um ano. Ah, já faleceu. Um ano. Mas vocês tiveram uma certa amizade no final. Muito. Olha aí Nossa, que beleza, que coisa linda. Tá vendo? mais do que filho. Entendeu? Olha aí, tá vendo? Minha sogra fala que eu, para ela, sou mais do que filho. Olha aí. Porque eu Tá sou vendo? O filho, amor vencendo. É o amor vencendo. Nossa, é fantástico. A Juliane está falando ali no chat. Hoje que aprendi o que é perdoar. Para mim era esquecer, não falar naquilo mais. E não, é perder a dor. Gratidão. É isso, Juliane. Perdoar não é esquecer. Porque a gente não esquece. Perdoar não é esquecer. Jamais foi esquecer. Porque a gente não esquece, exatamente. E você pode lembrar do fato, porque aquilo trouxe um A aprendizado. gente já é hora, gente, né? Então você vai lembrar. A questão é lembrar sem dor. Exatamente. Quando você perdoou, você lembra sem dor. É isso mesmo. Mas a gente precisa encerrar. Mais um pouquinho. Mais uma meia hora. Só. Perdoar não é esquecer, é perder a dor. É lembrar sem dor. Sempre. Você vai lembrar, mas aquilo não vai doer mais. Não. Tem muita gente que lembra até chora, né? Quando estiver chorando é porque ele não perdoou. É porque não perdoou. Tá. Ainda está ali ferido. Escuta, uma pergunta à parte. Existe regressão? Regressão de memória? Não, aqueles terapia que eles fazem. Você vai visitar? Existe. Tá ótimo. Existe você relembrar. Você conseguir relembrar. Vidas passadas. É uma técnica que te faz você relembrar. Não, Mas tem que ter cuidado necessariamente, com isso. Muito cuidado. Adriano, acho que não necessariamente só de vidas passadas, né? O fato de você lembrar, né, você pode estar revivendo. Dependendo da forma que vem aquilo, vai vir sentimentos. Quer ver? Quer ver você lembra? Quer ver você reviver? Quer uma prova? Rapidinho. Lembra agora quando sua avó, quando você era pequeno, você ia comer lá na casa da sua avó, e ela fazia uma comida específica para você. Conseguiu lembrar aí? Lógico. Talvez veio até o gosto daquela comida, o cheiro, as sensações. Pronto, você acabou de reviver. A minha era sagrada. Talvez você lembre até do sabor, do tempero, do cheiro. Talvez você até está ouvindo aí como que ela falava com você, o que você ouvia. Você está revivendo. Tem certas músicas que fazem a gente voltar. Música, cheiro, tudo. Música, cheiro, sabores, imagens. Você sabe que uma coisa interessante para mim.
tem uma música que eu não sei o nome, porque eu era muito criança. Era uma música que tocava na hora do programa do esporte, no rádio, sabe? Quando eu era criança pequena, lá em Campinas. Lá em Barbacena? Lá em Campinas. E o Wellington, raramente eu ouço essa música, porque, não sei, por muitos anos que eu não ouço. Quando eu ouço essa música... Você volta. Não, eu vejo uma casa, um muro, flores, que eu não sei onde é. Aí, ó. Não sei o que é. Mas É uma eu lembrança. ouço a música, aquele me remete. A música é o gatilho que te leva Aquele lá lugar. naquela imagem, Eu naquele não sei lugar. o que é. Tá aí, somente. A criança deu estudo. Hã? Eu criança. Tem a possibilidade de conseguir. Criança, Eu já vou vê. Muitas crianças veem. Conversa. Sim, né? Os amiguinhos imaginários que eles falam. Não, assim. sim, eu vou falar uma coisa. Uma pessoa que chegou a desencarnar ali, a criança era pequena, tinha 3, 4 anos, a pessoa, aquele espírito desencarnado chegou para aquela criança lá e conversou com ela. Pode, Normal. pode acontecer. É muito comum criança, porque a criança ela ainda está meio lá, meio cá. Ela ainda não está totalmente encarnada até uma certa idade. Então é muito comum isso acontecer. Sim. Como no Sim, caso, aquele espírito que desencarnou, no caso, né? Sim. Voltar, no caso, chegar para aquela criança e falar para a criança. sim, sim. Ah, Isso pode acontecer facilmente. Muito bem, pessoal. Então, infelizmente, vamos encerrar, né? Então, vou convidar vocês novamente a trazer aquele estado, né, de agradecimento, de gratidão. Vamos agradecer agora. Vamos agradecer por mais essa noite tão abençoada, tão especial que foi hoje. Parece que a gente sai daqui com a alma lavada. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos em prol desse caminho que esse cara, que esse mestre, esse grande amigo, que esse grande guia nos mostrou. É graças a ele que estamos vivenciando esse momento tão ímpar, tão abençoado hoje. Então vamos agradecer a ele por esse momento. Que esses aprendizados possam ser mais um grãozinho de areia que possa acrescentar na nossa escalada espiritual em busca do crescimento, da evolução. Esse grãozinho possa fazer parte de nós e nos ajudar a seguir sempre em frente com esse amor tão inexplicável para nós, que é o amor de Jesus. Que ele seja nossa fonte inesgotável para que possamos seguir sempre em frente. Essa fonte inesgotável de amor que vem do universo, que Jesus nos entrega neste instante. Assim nós irradiamos e nos conectamos novamente, formando essa linda corrente de luz com ele e com a espiritualidade. E usamos da nossa vontade mais sincera para direcionar essa corrente de luz ao alto, que atinja outros espíritos superiores que estão aqui, amando dele, junto com ele, cuidando do nosso planeta, cuidando de cada um dos nossos irmãos em humanidade, promovendo esse processo de evolução em nós. Que eles recebam essa corrente de luz, potencialize também com seus corações enormes, suas almas gigantescas, e devolva para o planeta em forma de chuva de esperança, gotas de luzes que possam cair sobre todo o planeta, em cada canto deste planeta Terra. Que envolva todos os nossos irmãos em sofrimento agora, principalmente os que estão nas zonas de conflito, principalmente os que estão na cegueira ainda, do egoísmo e do orgulho, os que estão
na pandemia da depressão, em todas as dores e sofrimentos que dilaceram corações esse mundo afora. Que o conforto os atinge através dessas gotas de luzes e esperança. E, em especial, pedimos para a nossa lista de orações que esses nossos irmãos sejam visitados pelas caravanas espirituais. David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Léo Fukuda, Vitor Tadás, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz Costa, Maria Paula Santos, Maria Aparecida da Silva, Alessandra Farnese, Valentim Arcângelo Mosquim, Maria das Graças de Almeida, Daniel José Fernandes, Fernando Alberto Moreira, Nilton Alexandre Flores, Juliana de Fátima, Luciane Camargos, Letícia Cussi, Maria Tereza Oriente, Ana Rita Oriente, Márcia Helena Viana, Fabiola Barroso, Hilda Maria Ribeiro, Rafael Henrique, José Maurício, Maria Aparecida Rodrigues, Márcia Rodrigues Veludo, Janaíne Rodrigues de Faria, Luciana Zinader, Nilta Rodrigues de Jesus, Weber Martins, Cleonice Aparecida, José Ricardo Barroso, José Beato da Cruz, Marcos Loron, Adriano, nosso irmão, Adriano Dregédio, Adail, Camila Garcia Mendes, Lara Rodrigues Lima, Hamilton Carleto, Rosilene Canaã, Amanda Canaã, Gabriel Tomaim, Vitor Augusto Tavares, Poliana Campos, Gilmar Félix, Eva Inês Pereira, Antônio Fernandes Souto, Maria Lázara Rodrigues, Andréa Cristina Rodrigues, Cristiane Rodrigues Souto, Baltazar José Naves, Tatiana Oliveira Silva, Renata de Castro Fernandes, Gedeana Cimento, nossos irmãos desencarnados, Marília Cecília Pereira, Eurípides Fernandes, Selma Jaqueline, Marcos Fernando Alves, Davi Tomar, Reginaldo Rodrigues, Diniz de Souza, Olavo Pereira de Melo, José Carlos Fernandes, José Marinho da Silva, Nelson Moraes, Maria Conceição da Silva, Benedito Ayrton de Souza, Victor Freitas Queiroz, Abud Esper, Arli Lopes Veludo, Richard Marques Martins, Diogo Prado Saulo Castanho, José Gomes Lendes, Tatiana Ferreira de Melo, Arthur Inês Pereira, Otávio Félix Pereira e Maria Correia Martins. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pelo sofrimento ou pela doença. Pai, nós nos suplicamos, olhar de compaixão sobre os sofrimentos e dignai-vos todos. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar as suas vidas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, esta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças e caminho para lutar e vencer, transformando todos os em flores do mundo. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, que ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Deus. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Jesus possa abençoar hoje e sempre. E assim a gente encerra, e quem quiser continuar com a gente vai fazer agora a leitura das psicografias.
Acho que está virando moda, viu? O quê? Eu desenho, ele escreve. Aí? Boa noite. Você chegar. Bom, como a Cris já falou, na verdade o desenho é dela. Né? Oh! Desenho. E é interessante porque ela desenhou e colocou a folha assim em cima da mesa. E eu olhei para a foto ou para o desenho e me veio o nome, né, da mulher, Rosalina, e aí um pouquinho da história dela. Ela desencarnou no sertão nordestino, vítima da seca e da fome. Hoje ela bebe da fonte de Deus e se alimenta das palavras de Jesus. Que maravilha isso, hein? E é só. Gente, psicografia compartilhada. Vocês já viram isso em algum lugar? Psicografia compartilhada. Guarda, né? Boa noite, pessoal. Eu tô sentindo uma dor no braço. E aí escrevi com a mão esquerda. Ah, é? Mas eu achei que ia passar, não passou não, viu? E aí escrever só com a mão esquerda é complicado, né? Não sou canhota. Meu querido amigo, hoje, através dessa te pedir oração. Um forte abraço, Alexandre. Não sei para quem que é, não. Se alguém conhecer Alexandre, que está precisando de oração. Aí fez essa flor. Aí fez essa aqui e escreveu e desistiu. Aí ficou só as flores. Mas era só se chamar o Edinho. Esse aqui escreveu assim, ó, solidão. Como é engraçado, pois achamos que vivemos só em uma solidão sem fim. Talvez nos momentos que vocês se sentirem só na Terra, é a hora que tens mais espírito ao seu redor. Depende do que você tem pensado. Então, quando prestas atenção aos seus pensamentos, verás que e quem está com você. João. Não, é outro João. Saberes fraternos. Quando buscamos a evolução, sabemos que temos que olhar para dentro e que muitos fogem. Busquem-se autoconhecer e fazer evolução no caminho da luz e da caridade. Tenha paciência consigo mesmo e com os outros aos seus redores. Quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Então vivam o presente e deixam a vaidade e o orgulho de lado. Pois se você está aqui na Terra, é para conviver com as outras pessoas. Pois você tem resgates e missões a cumprir. Não pensem vocês que não fizeram compromisso. Então ergam a cabeça e façam o que vieram fazer sem culpa, sem pressa. Aprendam a amar e serem amados. Largam as mágoas em uma gaveta qualquer amarelado. Siga com amor de um amigo da casa. Esse aqui tava bravo. Salvar uma vida não é fazer as coisas por ela, mas sim dar caminhos para que ela se salve. Através dessa, quero deixar que foi muito difícil aceitar tudo o que aconteceu comigo, mas hoje eu sei que não me deixaram escolher. Escolheram para mim. Busquem auxiliar sem caminhar por ninguém, pois você já tem a sua própria caminhada.
E aí, se você faz tudo pelo outro, você esquece de fazer por si. Caridade. Caridade é, portanto, importante, mas também é necessário se olhar. E por isso que existe a reforma íntima. Entender que só posso ajudar o outro se ele quiser. Tem que partir da pessoa, pois nem sempre o que você acha que é bom vai ser bom. Olhem com amor. André Luiz. Eu não sei se essa é a palavra, mas foi isso que saiu. Samaritanos desta casa de oração. Lembre-se que a fé transporta montanha, mas também existe a ação. Ficar aqui só sentado esperando as coisas acontecerem, meus amigos, nada cai do céu. É necessário muita dedicação e muita ação. Trabalhem para Jesus, mas lembrem de cuidarem de si. Adolfo. Eu falo, de lá para cá é só ferro. Talvez, cara. As minhas mensagens estão mudando. Ah, é? É. Vamos lá. Essa primeira mensagem, na verdade as duas, né? São de dois espíritos sofredores. E aí o primeiro ele intitulou como afogamento. Vi a minha vida passar por meio das borbulhas da água, que ia engolindo durante o processo de afogamento e desenlace. Num primeiro momento, vem a sensação de desespero e angústia por desejar pedir ajuda e não conseguir, não ter ninguém por perto que pudesse me ouvir. Depois, quando as forças foram enfraquecendo e a dificuldade de movimento realmente tomou conta de mim, tentei, de alguma forma, tentar parar por aquele instante passar por aquele instante de uma forma mais tranquila possível. Enquanto afundava, comecei a concentrar no sol que se refletia na água. Meus pensamentos vagavam por toda a minha vida, como se estivesse vendo um filme, uma análise dos acontecimentos mais marcantes, momentos felizes e infelizes. Era uma mistura de sentimento. Quando notei, estava descendo, mas com a mão sempre levantada, com a esperança de que alguém pudesse segurar, nem que fosse para me ajudar na descida. Com o passar dos instantes, tudo foi escurecendo e não conseguia mais ter nenhuma imagem dos meus olhos, nem da mente, um complexo breu. Fiquei parada, atenta, tentando entender a situação ou a sensação daquela mudança de estado. Percebi que minha respiração ia ficando mais tranquila e pausada. Não tive medo, nem expressão de desespero, mas sim de tranquilidade. Era como se alguém me dissesse: agora é hora de dormir. Pode respirar com calma. Logo mais, terá a oportunidade de entender tudo isso que aconteceu. Por ora, é necessário dormir para restabelecer as suas forças. Um novo dia chegará e a luz verá. Não sei como pude conseguir passar por tudo isso de uma forma tão inexplicável e ainda conseguir um certo equilíbrio. Gratidão por não tornar tudo isso tão sofrido e angustiante.
Agora realmente preciso dormir. Meus olhos estão pesados e meus sentidos desconectados. Até breve. Ana Maria. Uau! Ó, Nossa, me arrepiava tanto bastante todo. isso, hein? Foi. Vamos ver se eu vou conseguir ler essa outra. Essa outra já foi mais difícil. Eu achei que eu ia ter que parar com a pessoa para chorar. Vamos ver se eu consigo ler. Não aguento mais correr. Estou tão cansado. Por que estão me perseguindo? Não consigo encontrar um lugar de descanso. Por que estão fazendo isso? Respiro de forma ofegante, de tanto fugir e correr pelo deserto. Por todo lado, só vejo areia e muitos passos ao meu redor. Por que ficam gritando e rindo de mim? Não quero mais correr, estou tão cansado. Por favor, por um instante, me deixe em paz. Quero muito ficar quietinho, aqui sozinho, no meu cantinho. Ai, meu Deus, que tristeza é essa que me consome diariamente. Não tenho vontade, só tenho vontade de chorar, de fugir, de correr. Mas não adianta. Quanto mais eu corro, mais eles me perseguem. Tenho muita vontade que tudo isso acabe logo. Se alguém puder me ajudar, tire eles de perto de mim, fiquem longe de mim. São como uma sombra neste deserto. Estou tão fraco, não quero mais correr. Se alguém não me ajudar, vou deixar eles me pegarem, porque não consigo mais correr. Já estou me arrastando faz dias. Meu Deus, onde você está? Será que pode me ouvir? Vir até aqui me ajudar? Eles já estão me puxando. Estou sendo arrastado por eles. Onde será que vão me levar? Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Não estou conseguindo mais. Fui desfalecendo, perdendo o sentido das coisas. Aos poucos percebi que estava em uma lama. Sentir o sabor da água amarga. Meu corpo estava sendo molhado. Alguém colocava água em minha boca. Pude ter essa sensação tão estranha em um primeiro momento, porque já não sabia mais o sabor da água. Fui deixado ali, largado. Mas, ao mesmo tempo, senti o corpo mais fresco. Estava tão sujo, o lugar era escuro. Não ouvia mais aquelas vozes em minha cabeça. E aqueles que estavam por ali andavam em passos lentos. Aproveitei aquele instante que parecia mágico, mesmo com toda aquela lama que envolvia meu corpo. Tive a sensação de relaxamento em meio a um choro de desabafo. Que eu possa permanecer aqui por mais alguns instantes, só por mais alguns instantes. Obrigado por este arrastamento. Obrigado por ser puxado para este lugar. Me deixe aqui mais um pouco. Por favor, te peço isso. A vocês que me trouxeram até aqui, quero descansar mais um pouco, ficar em silêncio em meus pensamentos. Irmão Paulo. Ai, credo. Difícil. E agora, uma mensagem para todos nós, aqui da casa. Nesta casa de oração, são muitos os espíritos sofredores que sondam, que rogam as vossas preces. É importante estarem sempre em alerta para socorrer irmãos de todas as matizes. Eles rogam por socorro. Estão próximo do portão desta casa.
Ficam rondando e observando até terem coragem de aproximar. Outros já estão grudados nas grades, desejando abrir as portas para adentrarem. Fiquem todos atentos a esses irmãos que se aproximam de ti. Serão muitos. A energia será perturbadora. Mantenham em oração constante para manterem o equilíbrio deste lar. Porque quanto mais acolherem esses irmãos, mais serão vigiados pelas forças negativas, tentando desequilibrar o grupo de trabalho. Fortifiquem, irmãos, fortifiquem em Cristo, nosso Pai, e que os benfeitores estejam sempre por perto para amparar cada um de vocês. Fiquem em paz e com Jesus no coração. Ele é o foco, Ele é a luz, Ele é o comando, Ele nos guia. Não esqueçam disso. Aceite. Só tem mais uma aqui, que a Geis deixou para nós. Ela estava aqui mais cedo, né? Ela teve que ir embora mais cedo. Ela sempre me manda. As mãos que sofrem. Ao nosso Senhor Jesus, rogamos hoje por aqueles que mais sofrem, que por instância da bondade divina são aclamados pela luz divina que fortalece e ilumina o caminho obscuro que se encontra. Encontram-se aqui hoje irmãos que vivem moléstias e dificuldades do fundo da sua alma, irmãos encarnados e irmãos desencarnados que vieram em busca de uma palavra de acolhimento e amor. Rogamos hoje por esses irmãos que tanto necessitam de um acalento, de um abraço. Muitos de vós se perguntam todos os dias o porquê de tanta dor, o porquê a luz divina não vos encontra. Vos trago hoje a resposta, meus irmãos. A luz divina vos espera a cada amanhecer abrir a janela do vosso coração. A luz divina vos anseia sempre, está em cada raio de sol, está em cada molécula de oxigênio que inspiram, está em cada flor que desabrocha no jardim, desde as mais nobres até as mais comuns. A luz divina vos espera ansiosa para encontrar vosso olhar, para encontrar vosso brilho esplêndido que anima vosso corpo. A luz divina está em cada gota do vosso sangue, em cada batida do vosso coração, em cada pensamento de amor que aparece em sua mente. A luz divina, meus irmãos, está em tudo onde há vida. Ela está dentro de vós. Estejam certos, meus irmãos, que a tristeza que se encontra em vosso coração não é ignorada pelo nosso Pai. Pelo contrário, Ele percebe cada um dos vossos sentimentos, cada um dos vossos pensamentos, cada um dos vossos sofrimentos. E Ele vos quer ver feliz. Não a felicidade obrigatória que todos dizem apenas por ter a oportunidade de viver, mas a felicidade que brota de dentro dos momentos em que você se perdoa, no momento em que você aceita que sofre, mas que não é para sempre, no momento em que você decide ir em frente, apesar da tempestade. Durante a escuridão, irmãos, lembrem-se que a luz está aí, e quando a chuva passar, poderá vê-la tão esplêndida quanto a aurora de um dia que traz um céu límpido e azul. Por todas as dificuldades que estão passando, por todos os temporais que acreditam não ter fim, eu garanto, meus irmãos, que tudo passará. E quando o tornado ficar para trás, conseguirão ver de longe suas formas, seus contornos, suas cores, e entenderão o que nele estava escrito, entenderão a mensagem que ele trouxe, terão gratidão por todos os passos que deram desde então. Orgulhem-se, irmãos, pela força que vos anima e impulsiona para a frente. Ela vem de dentro de vós. Nós daqui apenas somos amparo para os momentos de tropeços, mas cada um dos vossos
passos são possíveis graças à força de vida que carregam dentro de vós. Fé, irmãos. A tempestade vai passar, assim como muitas outras já passaram, e verão o quanto fortalecidos sairão dela, assim como fortalecidos sairão das outras. Só vos dou um conselho, irmãos. Cuidem das vossas feridas com amor. Não as negligenciem. O ferimento mal cuidado traz moléstias inimagináveis para o corpo e para o espírito. Se acolham, irmãos. Lembrem-se que se amar é também amar a criação de Deus. Que Jesus esteja em vossos pensamentos, irmãos, e que a fé jamais se apague dentro de vós. Fique com Deus. Muito lindo, muito lindo. Linda, né? Maravilhoso. Que lindo, meu Deus. Pessoal, antes de terminar, só um recadinho rapidinho para vocês. Vou até parar a gravação aqui.